Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa segunda aula do módulo 2, Introdução ao Pentateuco. Não esqueça nunca de utilizar os artigos complementares que são deixados dentro da plataforma para vocês utilizarem, assim como mapas e os PDFs com os slides dessas aulas. Utilize também papel, caneta ou seu computador para fazer as suas próprias anotações enquanto nós estamos estudando, para que você não venha perder detalhe algum, porque eu tenho certeza que algumas das coisas que eu vou dizer você nunca ouviu antes, então não perca. Vamos lá? Na última aula nós falamos a respeito de Gênesis e a construção do pensamento teológico do povo de Israel e a necessidade de Moisés restaurar, reestruturar ou corrigir algumas coisas que eles tinham como paradigmas a respeito de Deus, a respeito da natureza, a respeito da sua existência. E agora nessa aula nós vamos falar a respeito do livro de Êxodo. Nós vimos na última aula que em Gênesis capítulo 15, no momento em que Deus faz a sua aliança com Abraão, naquele momento que a escuridão cercou Abraão, ele temeu pela sua vida, mas quando ele abriu seus olhos, Deus estava caminhando no meio das partes dos animais que ele havia partido no meio para fazer o sacrifício, e naquele momento o próprio Deus fez aliança com Abraão. Não foi Abraão que fez com Deus, mas enquanto Deus estava fazendo a sua aliança com ele, no capítulo 15, ele fala a respeito da descendência de Abraão, que Deus haveria de dar a ele, não somente um filho, mas muitos filhos através de Abraão. E de que quando Abraão tivesse esses descendentes, o Senhor haveria de enviá-los para uma terra distante, onde eles serviriam como servos ou escravos. E depois de passar 400 anos, Deus os libertaria com mão pesada sobre a nação que escravizou eles, e libertaria eles com muito dinheiro, com muito tesouro, e faria deles uma nação próspera, trazendo eles de volta para aquela terra que ele havia prometido ao seu servo Abraão. Essa mesma promessa é retificada com Isaac e com Jacó, e os filhos de Jacó que vieram morar no Egito enquanto Josué era príncipe e governador do Egito, entraram na terra do Egito e provavelmente assimilaram que ali seria o lugar onde a promessa de Deus a Abraão se cumpriria. Mas tendo entrado no Egito, talvez eles não pensaram quanto tempo realmente seria 400 anos. Se na época de Abraão uma geração era contada de 100 em 100 anos, e Deus havia prometido para Abraão que a quarta geração voltaria para a terra que ele havia prometido, talvez aqueles que estavam entrando não imaginariam que eles nem conheceriam a geração que sairia do Egito. Aquela descendência, aquelas 70 pessoas que entraram no Egito, ficariam ali e se tornariam parte do Egito. Comeriam da comida do Egito, usariam das roupas dos egípcios, experimentariam e se alimentariam da cultura egípcia e, em sua grande maioria, se adaptariam às religiões egípcias. Talvez para você a história de Êxodo seja algo tão batido que não tenha mais nem graça passar pela história, mas para outros também, depois das nossas últimas aulas, este livro vai fazer mais sentido do que nunca fez antes. A primeira coisa que nós vamos ver a respeito do livro é o nome de Êxodo. O nome Êxodo, que quer dizer a saída, foi tirado da Septuaginta, mas para os judeus na Tanakh, na Torá, o nome do livro de Êxodo é Wileshimot, e este nome está relacionado ao primeiro versículo de Êxodo, onde nós veremos a relação dos nomes da família de Jacó, ou Israel, que adentraram ao Egito no dia em que aquela família toda foi recebida por José. Depois nós vamos ver a autoria desse livro. Como nós dizemos na aula anterior, nós precisamos dizer que este livro não tem um autor identificado, porque nós não vemos a sua autoria tão clara quanto em outros livros, onde o autor se apresenta dizendo: eu, fulano de tal, estou escrevendo este livro ou esta carta assim, assim, assado. Mas nós iremos aceitar a autoria tradicional de Moisés como sendo o autor dos 5 livros ou o Pentateuco. Eu também citei rapidamente na última aula que existem outras visões a respeito da autoria do Pentateuco. Um forte movimento a respeito da autoria do Pentateuco é chamado de hipótese documental. E a teoria da hipótese documental vai declarar que o Pentateuco não foi escrito por Moisés, mas haveria sido um agrupamento, um ajuntamento de diferentes escritos, de diferentes autores, de diferentes lugares e épocas, escritos ao longo de 5 séculos, e que formaram o que nós temos hoje, chamado de Pentateuco. Mas que esses livros e esses rolos, teriam sido escritos muito posterior à época de Moisés.
Moisés. Para relacionar a ideia dessa hipótese documental, os estudiosos levantaram até 4 fontes diferentes de autorias para atribuir diferentes porções do Pentateuco. A primeira fonte, talvez a fonte mais antiga, é o que eles chamam de fonte E, que iria tão longe quanto 1000 a.C. E essa fonte é chamada de fonte E porque o seu escritor é considerado escritor elonista, porque eles atribuem ao Senhor somente o nome de Elohim. Todas as porções onde nós veríamos o nome de Elohim, essas porções seriam atribuídas a esta fonte em particular, que provavelmente seria do reino do norte de Israel, onde eles apontariam a tribo de Efraim, o local da autoria destes livros. A segunda fonte seriam os escritores javistas, de mais ou menos 900 a.C., mas agora do reino de Judá. E eles são chamados de javistas porque eles iriam apontar Deus somente pelo nome de Jeová ou Jeová. A terceira fonte seria a fonte D, de deuteronomistas, de por volta de 597 até 538 a.C. E essas porções teriam sido escritas debaixo do reinado do rei Josias. A última fonte é chamada de fonte P, de por volta de 445 a.C. E eles são chamados de fonte P de priest, ou sacerdotal, ou sacerdote. Estes referentes ao sul de Israel, onde alguns até sugeririam que teriam sido escritos por Esdras, com uma tradição de escriba sacerdotal. Então, como você pode ver, todas essas datas onde eles irão dizer que essas fontes teriam escrito essas porções do Pentateuco são muito posteriores à época de Moisés, chegando até mesmo na época do exílio. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, você pode até procurar mais estudos a respeito de hipótese documental. Eu, pessoalmente, como já disse antes, prefiro aceitar a autoria mosaica e permanecer com a tradição, mesmo que eu tenha que lidar com as dificuldades de algumas informações que Moisés não teria em sua época. Já o tema do livro de Êxodo seria a libertação do povo de Israel do Egito, a sua constituição como nação e a aliança de Deus para com esse povo. E no meio dessa aliança toda, desse relacionamento todo, eles receberiam as instruções para a construção do tabernáculo de Deus do deserto. Então, assim como em Gênesis nós vimos um homem, Abraão, a sua família entrando no Egito por meio de Israel e José, um povo crescendo, agora nós vamos ver esse povo saindo da nação do Egito como uma nação de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. E o livro vai seguir a história desse povo até o momento onde a glória de Deus entra no tabernáculo construído por eles e eles seguem viagem até a Terra Prometida. Quando nós falamos a respeito de datas no meio desses estudos, eu quero que você entenda que essas datas não são 100% exatas, porque tudo vai depender da maneira em que o historiador ou arqueólogo vai ajuntar os seus resultados para atribuir um período no meio da história. Então, assim como nós iremos relacionar o Êxodo a uma certa data, esta mesma data depende de outros fatos históricos relacionados ao Egito, relacionados às outras nações ao redor de Israel. Então, para que todos esses fatos históricos se ajuntem, formando uma história coesa, com uma data específica atribuída a ela, é muito difícil, porque nós não temos todos os dados arqueológicos ou históricos suficientes para reconstruir a história da maneira que nós desejávamos. Porque nós estamos falando de histórias do século X ao século XV antes de Cristo. É muito tempo atrás. E as fontes históricas da época são raríssimas. Levando em consideração tudo isso que eu acabei de dizer, nós vamos colocar a saída do Egito no ano de 1445 a.C. É muito tempo atrás, mas essa vai ser a data que a maioria dos estudiosos e historiadores vão colocar como tendo sido o provável ano em que o povo de Israel saiu do Egito, o conhecido e famoso Êxodo de Israel. Então, já que eles ficaram por volta de 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida, em Canaã, então esse livro provavelmente foi escrito entre 1445 até mais ou menos 1440, logo antes da morte de Moisés. Eu pessoalmente acredito que foi na primeira parte da jornada do povo de Israel no Egito, então nos primeiros 10, 15 anos no máximo. E é no livro de Êxodo que a pré-história vai alcançar a história, a origem de todas as coisas, Abraão, Isaac e Jacó, José,
o povo crescendo, até chegar no momento em que eles mesmos estavam vivendo. Então este livro de Êxodo foi escrito para aquele povo que saiu do Egito. E escolhendo um versículo-chave para o livro de Êxodo, eu escolho Êxodo capítulo 3, de 15 a 17. Como nós já vimos, a história em que Moisés se encontra com Deus na sarça ardente, enquanto ele estava pastoreando as ovelhas de Jetro, enquanto Deus fala com Moisés, o Senhor ordena a ele que ele diga aos filhos de Israel, dizendo: assim dirás aos israelitas, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu-me e disse: certamente vos visitarei, pois eu tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. Então a maneira que ele envia e comissiona Moisés a voltar ao Egito é como se Moisés estivesse proclamando a eles: o Senhor não se esqueceu de nós, o Senhor não se esqueceu de Abraão, e ele nos visitará para cumprir a promessa que ele fez aos nossos pais. Animem-se, nós estamos de saída. E agora, resumindo o livro de Êxodo, o livro se dividiria em 4 partes, começando com o sofrimento do povo durante os seus 400 anos como servos na terra do Egito, e essa parte é bem curta, já que logo nós começamos com a história de Moisés, que já está na segunda parte do livro com a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio, as 10 pragas, o poder manifesto de Deus, a maneira que ele liberta eles e eles saem cheios de riquezas, eles atravessam o mar vermelho a seco, e do outro lado uma nação de 1,5 milhões de pessoas estava nascendo. E na terceira parte do livro nós vamos ver a obstinação do povo, a maneira em que o povo saiu do deserto, mas eles não deixaram para trás aquilo que eles acreditavam a respeito de si, aquilo que eles acreditavam a respeito de Deus. Eles queriam o que eles tinham no Egito. Mesmo no meio da escravidão, eles se importavam com a comida que eles comiam como escravo. Eles se importavam com a maneira que eles viviam as suas casas no Egito. Eles queriam que Deus se portasse com eles da mesma maneira que eles acreditavam que os deuses do Egito tratavam eles. Estavam cansados, Deus dava sombra. Estavam no escuro, Deus dava fogo. Estavam com fome, Deus dava maná. Maná tá cansado, não quero mais. O que Deus faz? Deus traz codornizas. Mas a codorniza dá sede, vamos jorrar a água da rocha. Mas o povo quer mais. Moisés, você não pode ser nosso líder. Moisés, você é cabeça dura. Não dá. E aí é o terceiro mês, quando eles chegam no Monte Sinai, quando Deus se apresenta a eles, o Senhor faz uma aliança com seu povo, e o restante do livro de Êxodo é a respeito dessa aliança. Então, sofrimento, libertação, obstinação, aliança. Entrando agora no nosso esboço do livro de Êxodo, nós vamos começar então do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 25. E essa porção é muito importante para nós compreendermos o restante do livro e entendermos o que estava se passando, porque muita da história fica escondido entre os detalhes dos poucos versículos que compõem essa primeira parte. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é o contexto em que Êxodo começa. Quando Israel e seus filhos entraram no Egito e José já fazia parte do governo, era autoridade dentro do Egito, havia um faraó sobre José. E este faraó era um egípcio natural do Egito. Um dos sinais que as escrituras vai nos dar para confirmar isso é de que quando Israel e seus filhos chegam, José diz a eles: olha, é o seguinte, quando o faraó perguntar para vocês qual é a sua ocupação, vocês vão dizer para ele: olha, nós somos pastores desde a nossa juventude, os nossos pais são pastores também, nós trouxemos o nosso gado, trouxemos as nossas ovelhas, e é isso que nós sabemos fazer, porque para as autoridades egípcias, os pastores eram abomináveis. Então Moisés diz assim: diga que vocês são pastores, porque aí eles vão aceitar vocês, vão tratar vocês muito bem, cordialmente, mas eles vão enviar vocês para longe, e eu vou deixar vocês lá na terra de Goshen, bem afastadinho, para que vocês sejam bem tratados, porém separados dos egípcios. Mas é óbvio que o faraó era egípcio. O que isso tem de importante com a história? Bom, se a saída do Egito foi por volta de 1445, a entrada deles então se daria mais ou menos no ano de 1870 a.C., durante o reinado de um faraó egípcio. Quando eles chegaram na terra de Goshen, então, os hebreus fizeram o que eles sabem fazer muito bem. Eles
Eles se reproduziram, eles encheram aquela terra, havia abundância para eles, havia provisão para eles. A liderança egípcia era grata a José e eles entregavam tudo o que era necessário para os hebreus, para os descendentes de Israel, para que eles prosperassem na terra do Egito. A história vai nos contar que os judeus cresceram a ponto de tomar conta de certas cidades dentro do Egito. Mas aí no versículo 8, nós vamos descobrir que um novo rei surgiu na terra do Egito. E esse rei não fazia ideia quem era José e não fazia ideia quem eram esses israelitas, do porquê que eles estavam ali. Agora, aqui que vem o valor de compreender quando os hebreus entraram na terra do Egito. Eles entraram e foram aceitos pelos egípcios. Porém, passando um tempo, um novo rei surgiu, um rei que hostilizava os hebreus por não conhecer a sua história. Segundo os historiadores, isso aconteceu mais ou menos 100 anos depois da entrada dos hebreus no Egito. E o que teria ocorrido seria que os Hicsos, uma nação semita do Oriente, cuja base principal deles seria na Síria e na Palestina, veio sobre o Egito com tecnologias de guerra que o Egito nunca ouviu falar. Naquela época, eles já domavam cavalos, tinham armamentos e coisas que os egípcios não faziam ideia. Eles tocaram terror no Egito e se apossaram do poder e do governo. Levantaram então um faraó Hicso. Para deixar isso mais interessante, os Hicsos eram um povo semita também. Se você não lembra, os semitas são aqueles descendentes de Sem, filho de Noé. Pelos Hicsos serem semitas, alguns vão até sugerir que o governo Hicso do Egito teria sido, na verdade, os hebreus filhos de Israel que teriam insurgido guerra e revolução dentro do Egito e tomado posse do governo. Mas pelo próprio texto bíblico nós sabemos que não é isso que aconteceu. Na verdade, esse rei olhou para Israel e falou com o seu governo: galera, quem são esses caras? Nós não sabemos. Não sabemos o porquê que eles estão aqui, mas eles são muito numerosos. Eles são mais fortes e maiores em números do que nós. Aí um detalhe que se fosse o faraó egípcio, ele não diria, porque é impossível que o povo de Israel fosse maior do que o número de egípcios no Egito. Porém, para uma nação invasora dentro do Egito, Israel era bem maior em número. E eles pensaram: se esse povo que está aí de bobeira, no meio de uma revolta, no meio de uma confusão, eles não vão se importar que nós somos semitas também. Eles vão se aliar com o Egito e vão lutar contra nós. Vamos agir com astúcia para que eles não se multipliquem mais. Colocam os capatazes sobre eles aí e manda esse povo trabalhar. E é aqui que começa então o peso da mão do faraó sobre a nação de Israel, sobre a família de Israel, mais ou menos 100 anos depois que eles entraram no Egito. A dinastia dos Hicsos, o governo dos Hicsos, durou entre 1763 até 1580, que teriam sido a 14ª e 15ª dinastia do Egito. Mas aí no ano de 1580, um guerreiro, um príncipe do Egito chamado Amés, também conhecido como Ahmose I, se levantou contra os Hicsos e venceu. Ele, sendo egípcio, retomou o governo do Egito para o povo, controlando e unificando o Alto Egito, o Baixo Egito, fazendo uma nação se tornar ainda mais forte. Mas quando Ahmose I toma o poder, Israel já está sendo oprimido, já está construindo cidades. Então o que ele faz? Controla esse povo. Foi então Ahmose I que colocou as parteiras para matar os filhos meninos dos hebreus. Mas as parteiras fizeram o contrário. Elas enganaram o faraó, dizendo que as mulheres hebreias eram diferentes das egípcias. Quando elas chegavam lá, eles já estavam nascidos. É legal que a palavra vai nos dizer que, porque elas fizeram isso, Deus prosperou elas e até deu a elas uma família. Essa perseguição aos meninos, a retomada do Egito, tudo isso aconteceu antes do nascimento de Moisés e continuou a acontecer até a época de Moisés, que teria nascido, se as nossas contas estiverem certas, no ano de 1527 a.C. Um pouco mais de 50 anos depois que Ahmose I tomou o poder para o Egito de novo. Mas quando Moisés nasce, já não é Ahmose I no poder mais. Quem está no poder agora é Tutemés III, que também era egípcio. Um faraó duro de coração, um faraó rígido. As guerras de Tutemés III estão estampadas na história. E é durante o governo de Tutemés III que a mãe de Moisés, para tentar salvar o menino, coloca ele num cesto
texto manda ele no rio e a filha de Tutemés III encontra Moisés no rio e se apaixona pelo menino. Miriam vem e dá um migué. Ô moça, você quer que eu vá chamar uma das hebreias para cuidar do menino? Boa ideia, hein? Faz isso então, chama. Miriam vai e chama a própria mãe de Moisés, que é a mãe dela também. E é a própria mãe de Moisés quem cuida dele como babá até ele ter idade para ir morar no palácio. Mas não antes da filha do faraó colocar o nome na criança de Moisés, que significa filho das águas em egípcio e tirado das águas em hebraico. E passando a história para frente, Moisés já adulto assassina um soldado egípcio e por medo de ser morto pelo faraó, ele foge. Vai parar lá na terra de Midian, onde ele encontra umas pastoras sendo maltratadas perto de um poço. Ele defende as meninas, dá água para ela, para os camelos, para os rebanhos. As meninas correm para sua casa. O seu pai, chamado Jetro, pergunta quem que fez isso. Há um homem egípcio que nós conhecemos perto do poço. Cara, vai lá chamar ele para ele passar a noite com a gente. Moisés não passa uma só noite, mas na verdade ele se casa com uma dessas pastoras, Zípora, filha do sacerdote de Midian, que chamava Jetro, e fica por ali em Midian. 40 anos se passaram e Moisés continuava pastoreando as ovelhas de Jetro. E é bem aí que ele estaria pastoreando as ovelhas de Jetro, perto do Monte Sinai. Mas antes de nós ouvirmos falar que Moisés encontrou o Senhor na sarça ardente ali no Monte Sinai, nós não podemos escapar o final do capítulo 2, que vai nos contar que o rei do Egito, Tutemés III, tinha morrido, mas que os israelitas que estavam no Egito continuavam a clamar ao Senhor, pedindo socorro, e o Senhor tinha ouvido a sua voz. O faraó Tutemés III teria reinado de 1504 a 1450, quando ele morreu. Houveram alguns anos onde a irmã dele tomou o poder, mas logo sendo sucedido pelo seu filho, Amenófis II, que também foi conhecido como Amenhotep II, com seu governo indo de 1447 até 1421. Um pouco depois de Israel ter ido embora. E agora nós vamos para a nossa próxima parte do esboço, do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 27, que é o próprio chamado e comissionamento de Moisés. Moisés estaria ali no Monte Sinai, no monte que também era conhecido como Monte Horebe. Tem aquele encontro que nós já falamos a respeito, onde Deus fala, Raiá, Raiá, eu sou o que sou, eu sou independente, eu sou totalmente transcendente dessa realidade, eu não me prendo a ela, mesmo que eu manifeste nela. Diga ao povo de Israel que o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó está te enviando a eles. Esse é o meu nome para sempre. Eu vou honrar minha aliança com Abraão e eu vou libertar vocês do Egito. Nisso tudo Moisés começa, mas Deus, mas eu sou pesado de boca. Eu não sei falar direito. Deus fala assim, como assim, Moisés? Por acaso não sou eu o criador da boca? Por acaso não sou eu que criei o corpo humano? Que história é essa? Você me falar que você é pesado de boca? Mas eu não sei, Senhor, se eu vou dar conta. Mas e Arão? Arão é bom, né? Arão sabe falar direitinho, não sabe? Então beleza. Então eu vou usar Arão, o teu irmão, para falar no seu lugar. Ele te será por boca e você será para ele como Deus. Eu acho lindo isso, porque esse era o relacionamento entre Moisés e Deus. Moisés deveria ser a boca de Deus nesse relacionamento. E agora Arão vai ser a boca de Moisés enquanto Deus fala com ele e Moisés fala para ele o que dizer. No capítulo 4, versículo 23, Deus ainda vai mandar Moisés dizer a Faraó: diga aquele cara libertar o meu filho, porque Israel é o meu filho, é o meu primogênito. E se ele se recusar a libertar ele, eu mesmo irei matar o primogênito dele. It is time! Agora é a hora da briga. E aí Moisés segue o seu caminho, mas logo antes dele encontrar Arão, ele está com Zípora, seu filho, e no meio do caminho o Senhor quer matar Moisés enquanto eles estão hospedados em uma estalagem. O que eu acho que está acontecendo aqui é que Moisés tinha consciência da aliança do Senhor e ele sabia que para o seu filho participar da aliança do Senhor era necessário que ele fosse circuncidado. Mas Moisés não queria ter que lidar com esse BO com Zípora. O que ele fez então? Deixou quieto. Vai que Deus nem percebe. Deus não deixou quieto é nada. Se você vai me representar, você vai me representar da maneira correta. Seja o primeiro exemplo a ser seguido. Circuncida o seu filho. Moisés, não. Eu não sei se Deus apareceu para eles ou veio escuridão. Como foi? Eu sei que o terror foi tanto que Zípora olhou para ele e falou:
É isso que você quer para nossa família? Isso não se faz. Olha, coitado do menino aí, já tá chorando. Zípora pega uma pedra, corta a pele do menino, joga em Moisés e fala assim: você é um homem sanguinário. E ela tá falando isso por causa da circuncisão. Eu não sei qual é a reação de Moisés, porque não fala o que Moisés pensava nem antes nem depois do acontecido, sobre o que Deus fez ou sobre o que Zípora fez. Mas eu consigo imaginar Moisés olhando para Deus e falando: olha o que o Senhor fez, Deus. Poxa, não precisava disso tudo, né? Mas obrigado, porque pelo menos não fui eu que tive que fazer aqui, né, um negócio. Então, obrigado assim mesmo, eu acho. Naquele momento ele encontrou Arão e os dois foram para o Egito para fazer tudo aquilo que o Senhor havia mandado eles. E tendo eles chegado no Egito, Moisés e Arão foram até Faraó para falar com ele. E aquele que ele havia encontrado seria Amenhotep II, filho de Tutemés III. Em outras palavras, filho do antigo Faraó. Resolvido. Depois nós avançamos para a próxima parte do esboço, do capítulo 6, versículo 28, até o 15, versículo 21, que seria o confronto entre Deus e os deuses do Egito, entre Moisés e o Faraó, entre o povo de Deus e o povo do Egito, e o milagroso livramento da parte do Senhor, removendo o povo de Israel da escravidão. Essa parte então seria dividida em 4 partes. A primeira parte seria o confronto com Faraó, onde Deus iria derramar as 10 pragas do Egito, que nós já falamos na última aula, que seria a água transformando em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a peste no gado, as feridas, úlceras no povo, a chuva de granizo ou pedras, a 8ª praga, os gafanhotos, depois as trevas, que seria a 9ª praga, já ameaçando o Faraó que depois disso eles não se veriam mais, mas que o próximo sinal, a próxima praga, seria a morte dos primogênitos, e também a primeira Páscoa. Então do capítulo 12, versículo 1 até o 12, versículo 30, é onde nós vamos ver a Páscoa acontecendo. Deus pede que Moisés avise o povo para matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais, que ele passaria durante a noite, e que se ele visse o sangue nos umbrais, ele passaria adiante. Mas as casas que não houvessem o sangue, ele entraria e mataria o primogênito daquela casa. É daí que vem o nome Passover, passar adiante, porque o anjo do Senhor, ou o próprio Senhor, passou adiante as casas de Israel e não matou os seus primogênitos. Mas em todo o Egito houve morte naquele dia. Em especial, o próprio primogênito da casa de Faraó morreu também. Deus havia pedido também que eles já passassem aquela noite com o cinto afivelado, com o sapato nos pés, porque naquela noite o Senhor os livraria da mão de Faraó. Eles deveriam pedir emprestado qualquer tipo de ouro, qualquer tipo de prata, qualquer coisa dos seus vizinhos, que o próprio Senhor faria com que eles emprestassem o que eles pedissem. E foi assim que Deus escolheu cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão, de que eles sairiam daquela terra muito prósperos, com muitos tesouros. Depois que eles saíram, Faraó veio atrás deles, e como nós já conhecemos a história, o Mar Vermelho se abriu, o povo passou adiante. Quando Faraó e seu exército veio para persegui-los, o Senhor fechou novamente as águas, afogando todo o exército de Faraó. E aí no capítulo 15, versículo 1 até o 21, nós temos o cântico de Moisés e a celebração de Israel e Miriam. Nós vemos a alegria do povo olhando para trás, descobrindo que eles estão vivendo uma nova vida a partir de agora, porque a morte ficou para trás. Eles são povo de Deus agora. Eles estão caminhando para uma nova esperança. Esse cântico de Moisés é depois referenciado em Apocalipse. É o cântico onde Moisés fala: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um homem de guerra, Jeová é o seu nome, porque ele destruiu os cavalos e os seus cavaleiros. Com sua mão direita ele despedaça os seus inimigos. E é durante esse cântico de Moisés que Miriam pega um tamborim e começa a dançar no meio da galera tocando o seu tamborim. A próxima parte vai de Êxodo 15, versículo 22, até o capítulo 18, versículo 27, que seria a jornada daquele momento do Mar Vermelho até a chegada ao Monte Sinai. O povo já nas primeiras semanas já começam a reclamar, já começam a murmurar, porque Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer no deserto. Ah, porque Deus vai ser envergonhado porque ele nos trouxe aqui para nos matar aqui. Ah, por que ele fez isso? Ó Deus, ó céus, eu vou morrer, me ajuda, tô fraco. No meio do caminho, então, Deus manda maná do céu, que parecia um tipo de neve fininha, que eles ajuntavam, amassavam, e aquilo parecia um tipo de pão de mel,
mas não era o suficiente, eles não gostaram de comer aquilo todo dia. Então Deus mandou as codornizes e falou: vocês vão comer até a codorniz sair pelo nariz. Mas as codornizes também não era o suficiente, porque eles queriam a água. Então Deus fez água jorrar da rocha, e no meio disso tudo Moisés liderando o povo: vamos, tô na frente, vamos que nós vamos que vamos, o Senhor é conosco, vamos adiante. O povo é chato, mas vamos continuar. Aí no segundo mês ali mesmo, os amalequitas saem ao encontro de Israel para atacar eles. E é agora, logo no comecinho da jornada de Israel, que Josué saiu ao encontro dos amalequitas para lutar contra eles. E Moisés ficou no monte, olhando a guerra lá embaixo, e eles estendendo sua vara. E Arão de um lado e Ur do outro. E eles começaram a ver que enquanto Moisés estava com a mão levantada, Israel vencia. Mas Moisés começava a cansar, baixava o braço, os amalequitas começavam a ganhar. Ur e Arão começaram a conversar: cara, precisamos resolver isso aí, que a gente faz? Vamos pegar umas pedras aqui, colocaram a pedra, o braço de Moisés em cima para manter o braço de Moisés em pé. Fala: beleza, agora a gente ganha. E foi assim que eles ganharam. A primeira batalha de Israel como uma nação foi contra os amalequitas. E depois daí nós já vemos o encontro no capítulo 18 com Jetro, sogro de Moisés. Moisés gastando um tempão durante o dia para julgar os BO, as picuinhas do povo de Israel. Jetro fala assim: para tudo, Moisés. No versículo 19 do capítulo 18 ele vai dizer: ouça-me agora, eu te aconselharei, e que Deus esteja contigo. Deves apresentar o povo diante de Deus, a quem deve levar as causas do povo, e ensina-lhes os estatutos e as leis, mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem praticar. Em outras palavras, o que ele estava dizendo era: se esse povo é o povo de Deus, pergunte a Deus como eles devem andar. Peça que Deus dê a eles uma constituição pela qual eles devem viver. Porque eles viveram 400 anos no Egito como escravos e saíram sem constituição, sem saber quem eles são. Eles já não obedecem mais à lei do Egito. A que lei eles têm que obedecer? A sua, Moisés. E quando você morrer? E quando você não estiver presente? E quando você não puder falar? Que lei eles vão seguir? Sobe diante de Deus, peça para Deus: Deus, como é que o povo deve caminhar? E foi isso que Moisés fez. É onde nós nos encontramos no capítulo 19. Moisés chegando no Monte Sinai e subindo para encontrar o Senhor. Do capítulo 19, versículo 1, até o capítulo 24, versículo 11, é onde Deus faz aliança com o seu povo no Monte Sinai. O capítulo 19 é uma grande teofania, onde Deus faz um acordo com eles, faz uma aliança com eles e espera deles uma resposta. Moisés sobe diante de Deus com os questionamentos a respeito da maneira que eles devem viver, da sua constituição. Deus vai dizer a Moisés: Moisés, é isso que eu quero que vocês façam. Ouçam os meus mandamentos, ouçam as minhas palavras e obedeça tudo que eu falo. Porque se vocês ouvirem atentamente as minhas palavras e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim uma propriedade exclusiva. Entre todos os povos não haverá uma nação como vocês. A terra toda é minha, mas vocês serão uma nação de sacerdotes. Não uma tribo de sacerdotes, não uma galera sacerdotal, mas toda a nação será de sacerdotes. Todo mundo, pequenos e grandes, mulheres e homens, vocês irão interagir diretamente comigo. Esse é o meu desejo para com vocês. Quando Moisés vem diante do povo e anuncia, o povo começa a gritar: tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Moisés se empolga: legal. Voltou, subiu para Deus, falou: Deus, eles disseram que vão fazer tudo o que o Senhor quiser. Então diga para eles: santifiquem-se hoje, amanhã, porque no terceiro dia eu vou me apresentar a vocês. E no terceiro dia, então, Deus desce sobre o Monte Sinai com fogo, relâmpagos, trovões, vozes, trombetas, terremoto, fumaça, tudo que tem direito para um grande drama espiritual estava acontecendo ao redor do monte. Você tinha crianças gritando, mulher gritando, cabra, boi, animais correndo por todo lado com medo do monte tremendo. Você tinha um cheiro de fumaça, você tinha aquela trombeta tocando bem alto, todo mundo com os braços arrepiados, com medo do que estava acontecendo. E Moisés começa a gritar: todo mundo, venham para a beira do monte. O povo assim: eu pra beira do... Vou nada? Vou para perto disso? Não era isso que eu estava esperando? Como assim? Estamos acostumados com os deuses lá do Egito. Você pega um deusinho assim, você faz carinho nele, coloca ele na prateleira, ele está lá. Agora você vai falar que esse Deus libertou a gente do Egito e Deus que veio se apresentar pra gente está queimando uma montanha inteira? Não é isso que eu estava esperando, não.
Estava esperando um pouco menos que isso. O povo fica apavorado. No capítulo 20, então, é onde eles vão virar para Moisés e vão dizer: Moisés, não é bem assim. Moisés fala: você com a gente, nós vamos te ouvir. Mas não deixa que Deus fale com a gente, porque se ele falar com a gente, nós vamos morrer. Moisés vira para o povo e fala: cara, vocês entenderam tudo errado. Não temam, porque Deus veio até nós para testar o seu coração. É necessário que o temor do Senhor esteja sempre diante de vós, a fim de que não pequeis. O motivo pelo qual Deus estava se apresentando daquela maneira era para que eles temessem ao Senhor, como dono, como Deus Todo-Poderoso, porque assim eles caminhariam em santidade diante de Deus. Mas como eles não se apresentaram ao Senhor, Moisés foi sozinho, e no capítulo 21 ao 23 é onde Deus dá a Moisés a aliança. Ele havia acabado de dar o decálogo, que são as 10 palavras ou os 10 mandamentos, e agora nesses 3 capítulos ele vai explicar o que esses 10 mandamentos querem dizer. E é interessante que a maior parte dessa explicação é a respeito de leis sociais. É aqui que ele vai falar sobre o servo da orelha furada, aquele que quando chegar a hora de sair ele fala: não, eu amo meu Senhor, eu amo a minha casa, eu quero ficar aqui. Aí o Senhor tem que furar a orelha dele na porta para dizer: você pertence a essa casa e tal. Aqui que nós vamos encontrar leis sobre brigas e violência, sobre como tratar os servos e escravos, o que fazer se um ladrão for pego, sobre a imoralidade e sobre a idolatria, sobre empréstimos, falsos testemunhos, sobre o ano de descanso da terra, sobre colheita. E aí ele fala mais uma vez sobre a promessa que ele fez a Abraão de levar esse povo à terra que mana leite e mel, e finaliza essa porção justamente exortando aquele povo: cuidado, fique longe da idolatria da terra, não vai na onda do povo da terra, não se junte às outras nações, porque eles adoram ídolos. Vocês servirão somente a mim, porque eu sou o único Deus. Eu sou o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Não se conforme à cultura da terra. E aí no capítulo 24 é onde a aliança é ratificada com o consentimento de Israel. Moisés sobe o monte com Arão, Nadab e Abiú, que são filhos de Arão, que se tornariam sacerdotes também. Só Moisés entra na presença do Senhor, eles voltam com a lei, eles leem a lei diante do povo. O povo, mais uma vez, começa a gritar: tudo que o Senhor disser, nós faremos. Nós vamos fazer tudo que o Senhor quiser. Amém, aleluia. Moisés pega sangue, então começa a aspergir sobre o povo. E aí, o que Moisés diz no versículo 8 do capítulo 24? Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas coisas. Isso até me lembra exatamente a ceia do Senhor com seus discípulos, dizendo: este é o sangue da minha aliança com vocês. É isso que eu estou falando para vocês. Vai acontecer. Esta é a minha promessa. Permaneçam na minha aliança. Moisés estava dizendo: agora está firmado o contrato entre Deus e o seu povo, entre o povo e seu Deus. Nós cumpriremos tudo aquilo que nós devemos cumprir como contratante. E é interessante também, no final dessa porção, que Moisés sobe o monte novamente com 70 anciãos de Israel, e eles veem o Deus de Israel. Deus não pune eles, eles enxergam os pés do Senhor em cima de um tipo de firmamento da cor de safira, e não somente enxergam Deus, mas eles se assentam no alto do monte, na presença de Deus, e tem um grande banquete, uma grande refeição diante de Deus. Isso é muito louco. Depois dessa refeição, os anciãos descem e Deus fala para Moisés: agora você sobe e fica na minha presença, fica esperando. E a galera desce. Pensa só, acabou de acontecer isso. O povo desceu, Moisés ficou no monte 7 dias, esperando. Nada aconteceu. No 7º dia, Deus vem sobre o monte com glória. Uma grande nuvem cobre o alto do monte, cobre Moisés. E Moisés fica lá em cima, no meio da glória. E ele fica ali por mais 33 dias, num total de 40 dias. Enquanto o povo está lá embaixo, 40 dias depois daquele banquete na presença do Deus Todo-Poderoso, o povo vem para Arão. Arão, tá funcionando isso não, velho. Nós não sabemos se Moisés está vivo. O tempo está passando, Moisés não voltou, 40 dias já se passaram, não sei não. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de um Deus que vá diante de nós no meio das nações, assim como as outras nações têm. Nós precisamos mostrar que o nosso Deus é real. Esse negócio de ficar com Deus invisível não funciona não. Nós precisamos de um Emanuel, precisamos de um Deus conosco, precisamos de um Deus que vá diante de nós quando nós guerrearmos. Arão pensou:
rapaz, faz sentido esse negócio que você tá falando aí. Gostei dessa ideia, hein? Faz o seguinte, traga um brinco da galera aí e nós vamos ver o que dá. Arão joga os brincos no fogo, tira o ouro, lapida o ouro com cinzel. De repente, ele esculpe um bezerro de ouro. Um filhote de boi. Inútil. Poderiam pelo menos ter visto a aparência de Deus e falado assim, cara, vamos fazer uma coisa assim, assim, assado. Um boi parecido com os ídolos do Egito. Enquanto isso está acontecendo lá embaixo, uma porção do nosso esboço está acontecendo lá em cima. Êxodo 24, versículo 12, até o 31, versículo 18, Deus está dando para Moisés as instruções para a construção do tabernáculo. Porque a ideia da construção do tabernáculo é o seguinte, Moisés, vocês não podem morar aqui no monte. Deus, nós não vamos em lugar nenhum sem o Senhor. Então vocês vão construir um lugar para que a minha glória habite e vocês vão carregar esse lugar, a minha glória, no meio de vocês até chegar lá. Vocês vão preparar um lugar que seja especial para que eu me manifeste no meio do povo e haja santidade no acampamento de Israel. E aí, nesse capítulo 25, é onde Deus pede a Moisés que eles levantem ofertas para a construção do tabernáculo. Todo tipo de material que você possa imaginar. Ouro, prata, madeira, peles de animais marinhos. Pele de quê? Animais marinhos. No meio do deserto. Eu não vou nem começar a falar sobre isso, porque isso é muito doido. Onde é que eles conseguiram pele ou couro de animais marinhos? A tradução desse termo de animais marinhos é até tema de muita discussão, porque não se sabe que animal é esse. Alguns vão dizer que é um tipo de boi marinho, alguns vão dizer que é um golfinho. Seja o que for, a pergunta seria, onde é que eles conseguiram isso? Por que é que no meio do deserto tinha alguém que estava carregando isso? Suficiente para cobrir o teto do tabernáculo. É tipo, eu quero pele de golfinho aí, tem alguém que... Moisés, eu tenho. Eu tenho também. No meio do deserto, um tanto de pele de golfinho apareceu para cobrir o telhado do tabernáculo. Isso me faz pensar quantas vezes nós carregamos coisas que nós não fazemos ideia por que nós estamos carregando, até chegar o momento de serem usadas pela parte do Senhor, ou algum dom, alguma característica especial nossa, e no momento certo elas são usadas para construção ou para a glória do Senhor, e naquele momento faz sentido por que você estava carregando aquilo. E é ali que eles vão receber as instruções para a construção do tabernáculo então. Eles vão ter que construir a Arca da Aliança, o propiciatório de ouro puro, que seria a tampa da arca, a mesa para os pães, o candelabro de ouro, as cortinas para o tabernáculo, as tábuas para as paredes do tabernáculo, os travessões para o tabernáculo, o véu e a cortina para o tabernáculo, o altar do holocausto, o átrio do tabernáculo, o azeite para a iluminação. Também eles vão receber as instruções para as vestes sacerdotais e para as cerimônias sacerdotais. Como eles deveriam se vestir, como eles deveriam usar os utensílios, como usar a pia, como usar o incenso, como usar o altar, e para a construção de tudo isso que Deus havia pedido para Moisés fazer para o seu tabernáculo, ele unge Bezalel, lá no capítulo 31, de 1 a 5, dizendo que o Senhor enche Bezalel com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade para toda atividade artística, para que ele pudesse criar tudo aquilo que o Senhor havia pedido para Moisés. Isso sim é arte profética. Um homem cheio do Espírito de Deus para criar. Aí nessa próxima porção, do capítulo 32, versículo 1, até o capítulo 34, versículo 35, onde acontece rebelião, quebra da lei e a renovação da aliança. Não haviam se passado nem 6 meses desde que eles saíram do Egito. Eles já estavam inundando o povo com idolatria. E aí Arão constrói aquele bezerro top de linha. E o que ele diz quando ele constrói aquilo? Nós vamos ver isso no capítulo 32, versículo 4. Ele vai dizer, ele recebeu os brincos da mão de todo mundo e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de função. Então eles exclamaram, ó Israel, aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Aí está o teu Elohim. Eles não disseram, aí está um Elohim para ti. Eles não disseram, aí está o seu novo Elohim. Eles olharam para um bezerro de ouro e disseram, eis aí o Elohim que tirou vocês do Egito. Eles reduziram o Deus Todo-Poderoso que enviou 10 pragas do Egito, abriu o Mar Vermelho, enviou codornizes, enviou o maná, enviou água, fez aliança no Monte Sinai com fogo, trombeta, a um bezerro de ouro.
E mais, vendo isto, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa a Jeová. Eles afirmavam que aquele bezerro, aquele altar era o altar de Jeová, era o Jeová verdadeiro. Enquanto Moisés estava no alto do monte, a glória de Deus enchendo o topo do monte. Aqui embaixo eles estavam adorando um inútil bezerro construído pelas mãos de Arão. Lá no alto do monte, então, Deus já avisa Moisés: desce, porque esse povo inútil já se rebelou contra mim. Deixa que eu vou matar todo mundo e vou construir uma nova nação a partir de você, Moisés. O que Moisés diz? Não, Deus, espera aí. Não é bem assim. Lembra-te, Deus, da aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. O Senhor não pode matar a descendência de Abraão e ignorar o que o Senhor prometeu a ele. E aí que nós vemos aquele versículo: Deus se arrependeu do castigo que ele iria dar. Poxa, Moisés mudou a opinião de Deus. Não, se Deus não quisesse levar eles para a terra prometida, Deus não havia prometido que ele iria levar o povo de Israel para a terra prometida. Se Deus não quisesse cumprir a sua promessa a Abraão, ele não teria feito a sua promessa a Abraão. O que está acontecendo aqui é que Moisés está ganhando o coração de Deus, está desejando o que Deus deseja e odiando o que Deus odeia. Moisés então desce já galopando contra o povo. Só que quando ele chega lá embaixo com as 2 tábuas da lei, ele vê o povo festejando diante de um bezerro de ouro, ele joga as pedras, quebram tudo, faz um risco no chão e fala assim: ó galera, quem estiver com o Senhor vem pro lado de cá, porque o resto não vai passar de hoje não. Se vocês forem viver dessa maneira, larga a mão, vai morrer todo mundo. Arão, o que você fez, meu filho? Que história é essa? Ah, Moisés, desculpa, nós jogamos ouro no fogo e de repente saiu esse bezerro. Não sei como. No capítulo 33, então, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, vai com esse povo, porque eu vou ficar aqui no monte. Você vai com essa galera aí, porque eu vou enviar o meu anjo diante de vocês para livrar vocês até vocês chegarem na terra. Mas eu não vou sair daqui do monte para ir com vocês não. Tô parafraseando, tá, gente? Contando a versão web. E Moisés fala para Deus: não, Deus, espera aí. Se o Senhor não for com a gente não sai daqui. Se o Senhor não for com a gente, não nos faça sair desse lugar. Aí Deus falou: tá bom, eu vou com vocês então. Aí Moisés falou: Deus, o Senhor falou que vai com a gente e tal. Beleza, mas me dá uma prova. Me faz ver tua glória. Eu quero ver o Senhor. Versículos antes nós vamos ver que Moisés falava face a face com Deus, como um amigo fala ao seu amigo. E agora ele está dizendo: não é isso que eu quero ver a sua glória. E é aqui que Deus vai colocar Moisés num lugar especial para enxergar quando Deus passar, e ele vai declarar a bondade do Senhor para Moisés. E mais uma vez Moisés sobe no monte para escrever novas tábuas da lei para o povo. Quando Moisés desce do monte, o seu rosto está brilhando. Eles tiveram medo do Deus Todo-Poderoso descendo do monte, agora eles ficam com medo de um homem que desceu do monte. Moisés, você tá maluco? O que é isso? O que está acontecendo com você? Tampa isso que dá medo, cara. Moisés então tampava o seu rosto quando falava com o povo, removia o véu do seu rosto quando ia falar com Deus. Mas por causa desse véu, Moisés não conseguia declarar ao povo as palavras de Deus com o poder que deveria ser declarado. E o povo acabou se acostumando com apenas palavras e não com o poder e glória que vinham junto com as palavras do Senhor. A próxima parte do esboço, do capítulo 35, versículo 1, até o capítulo 39, versículo 43, que é a própria construção do tabernáculo e dos utensílios. Nessa porção nós vamos ver algumas repetições a respeito das leis, especialmente as cerimoniais, porque agora ele está falando especialmente com os levitas de como eles devem manter todas as coisas puras diante do Senhor, se o Senhor for habitar no meio deles. Aqui o povo traz mais ofertas ao Senhor, não sei se por temor, não sei se por remorso ou por plena generosidade, mas eles trazem muito mais do que eles precisavam para a construção do tabernáculo, a ponto de Moisés ter que pedir para parar. E mais uma vez nós vamos ver as especificações de cada uma das partes do tabernáculo: a arca, a cortina, o átrio, as vestes sacerdotais dos levitas e dos sumos sacerdotes, e tudo isso mais uma vez repetindo, porque Deus está refazendo a aliança com o povo. E a última parte do livro de Êxodo vai do capítulo 40, versículo 1, até o versículo 38, que é quando Moisés manda o povo levantar o tabernáculo. Peça se encaixa com peça, travessão com travessão, pano com pano, propiciatório vai em cima da arca, a lenha está no altar, e todas as coisas se encaixam no seu devido lugar. Moisés então pega o óleo, unge o que precisa ungir,
unge o tabernáculo, unge os sacerdotes, pede para os levitas se vestirem com as roupas, colocou dentro da arca da aliança as novas tábuas com as leis, com os 10 mandamentos, e tendo colocado todo o tabernáculo no lugar, o que acontece? A glória de Deus entra no tabernáculo, de maneira que nem Moisés nem ninguém conseguia entrar naquela casa, porque a glória do Senhor estava presente. Era o sinal de que Deus era com o povo. A aliança estava firmada. O povo agora precisava caminhar em santidade, porque não se caminha com Deus em impureza, não se vive em pecado enquanto Deus Todo-Poderoso habita na casa do lado. E naquele momento, naquele lugar, a presença de Deus era visível para todo Israel, melhor do que qualquer bezerro de ouro, melhor do que qualquer ídolo do Egito. Eles tinham a presença de Deus no meio deles. A caminhada não seria fácil, as reclamações não acabariam, as brigas e picuinhas não acabariam, mas agora eles teriam que lidar com o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que habitava no meio deles. E é assim que nós finalizamos o livro de Êxodo. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.